Fala devs, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender como criar uma API REST utilizando o Node.js. Meu nome é Moisés Batista, tenho 25 anos, estou no primeiro semestre em análise e desenvolvimento de sistemas, porém atualmente eu trabalho como gari na coleta do lixo hospitalar, por isso o nome do canal Gari Code. Achei bem legal essa referência aí. Bom, vamos lá. Primeiro eu já tenho uma pasta criada aqui, ela está vazia, eu vou abrir ela com o code. Aqui já iniciou. Vamos abrir aqui um terminal, certo? E primeiro de tudo nós vamos iniciar o nosso projeto com o comando npm init -y, porque eu não quero preencher nada. Vamos lá, aqui criou o nosso package.json. E agora nós precisamos instalar os módulos, os pacotes que nós vamos utilizar. npm install, nós vamos precisar do Express, do Mongoose e do Nodemon --save. Esperar instalar. Bom, os módulos foram instalados. Se a gente abrir o package aqui, ó, já mostra as nossas dependências. Bom, aqui uma configuração que eu gosto de fazer é deixar esse script aqui como start, e aqui nós vamos executar o que? O Nodemon app.js. O Nodemon ele vai reiniciar o nosso app toda vez que a gente salvar ele. A gente não vai ter a necessidade de ficar iniciando o servidor novamente a cada modificação que nós fizermos. E aqui, como nosso main, eu vou colocar o app que vai ser criado agora. Bom, aqui está tudo correto. Vamos lá, criar o app.js e iniciar o nosso desenvolvimento. O primeiro de tudo aqui, nós vamos importar os módulos baixados. Começando pelo Express, que vai receber um require do Express. O Express vai ajudar a gente a trabalhar com toda a parte HTTP. Agora nós vamos importar o Mongoose, que vai fazer a parte de conexão com o nosso banco de dados e criar o nosso modelo de cliente para ser trabalhado aí na nossa API. Nós precisamos fazer o que? Instanciar o Express. Instanciar o Express para que a gente tenha acesso a todas as funcionalidades dele. Nós vamos fazer isso como? Uma const app que vai receber o Express instanciado. A partir dessa constante app temos acesso a todas as funcionalidades que o Express nos dispõe. Agora que a gente criou a nossa instância, nós vamos fazer o setup da nossa aplicação, dizendo que a nossa constante app.use ela vai usar o que? O express.json, para a gente poder trabalhar nesse formato de arquivo. app.use express.json extend true. É uma configuração aí padrão. Agora nós vamos criar a nossa rota de teste. Rotas. Começar pelo app.get /api /. Ela vai ter uma requisição, uma resposta, uma run function, e aqui dentro a gente vai trabalhar com isso. Eu vou dizer que o nosso res.send vai ser hello world, só para a gente testar se ela está realmente funcionando. E aqui nós vamos ouvir uma porta para ligar o servidor. Com a app.listen, a porta que eu quero ouvir vai ser a 3000, e vai ter uma função que vai retornar o que? Um console.log conectado à porta 3000 no http localhost, a porta que a gente quer, essa daqui. Bom, agora a gente pode testar o nosso server. npm start. Ele mostrou que está conectado à porta 3000. Vamos ver se isso é verdade. Localhost 3000 /api que foi a rota que a gente fez aqui, ó, tá chegando. Legal. Então a nossa rota de teste tá funcionando. Vou até colocar aqui, ó, rota para listar todos. Agora a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Bom, agora com o nosso servidor rodando e funcionando, a gente vai fazer o que? Vai criar uma pasta aqui para conseguir conectar o nosso banco de dados,
database. Dentro de database nós vamos criar o arquivo db.js. Aqui dentro de db nós vamos fazer o que? Importar o mongoose. Const mongoose require mongoose. Agora a gente já pode trabalhar com ele. Então vai ser mongoose.connect. Nós vamos dizer aqui o primeiro parâmetro, o banco de dados que nós queremos trabalhar, no meu caso MongoDB, e onde ele está, localhost 27017, é um endereço padrão do Mongo, tá? API Gari vai ser o nome da nossa aplicação. Vamos lá. Aqui a gente vai passar um objeto com os seguintes parâmetros: user new URL parser true e use unified topology true. Legal. São configurações padrões, tá? .den. Se isso daqui der certo, ele vai fazer o que? Vai me retornar um console.log conectado com sucesso ao MongoDB. Ou se der errado, .cat, ele vai me retornar um erro. Console.log, vou usar interpolação, tá? Erro ao se conectar ao MongoDB, passando para mim qual foi o erro que chegou até aqui. Tudo bem? Bom, nosso arquivo está correto. Ele ainda não está trazendo porque a gente precisa fazer o que? Importar aqui esse arquivo DB na nossa aplicação. Então, logo aqui abaixo dessas configurações eu vou colocar importar as configurações do database require ponto barra, porque está só um diretório fora, db aqui. Quando eu salvar, ó, ele já está trazendo e já está conectando ao nosso banco de dados. Sendo assim, a gente já pode fazer o que? Criar, ó, no caso eu vou criar lá, né, mas vou importar o modelo cliente. Nós vamos criar uma pasta models, onde vai ficar o nosso arquivo que vai representar esse nosso cliente. Eu vou colocar cliente.js. DB eu já vou fechar porque a gente não precisa mais. E primeiro de tudo aqui no nosso models nós vamos fazer aqui uma constante chamando, vou até colocar aqui o comentário, né, importar o mongoose. Const mongoose vai ser um que? Um require do mongoose. Legal. Aqui a gente vai criar uma const do nosso cliente, que vai receber o que? O new mongoose.schema. Esse daqui vai ser é o modelo do nosso banco de dados, tá? A gente abre um objeto e vamos lá. O nosso cliente vai ter o que? Um nome do tipo string e eu quero que ele seja requerido. Aqui ele pode ter o que? Um sobrenome do tipo string e também vai ser requerido. E também pode ter o que? Um CPF do tipo string, porque eu quero colocar o traço, né? Require true. Não quero fazer esse tipo de validação por formulário. Eu vou deixar como string aqui mesmo no CPF, tá? Uma coisa que a gente pode fazer que é muito interessante é logo aqui, ó, criar um. Isso daqui também é configuração padrão, tá? Aqui, ó. Timestamps true. Toda vez que a gente criar um novo cliente, ele vai trazer a hora que ele foi criado e a hora que ele foi editado. Então, para nós isso é bem interessante. E por final de tudo, nós vamos criar um mongoose model com o nome cliente, pegando essa nossa constante cliente. Tudo bem? E agora, com o nosso cliente criado, a gente vai importar ele no nosso arquivo app. Quero importar o cliente, então require ponto barra, ele está dentro de models, nosso cliente. Agora a gente já pode trabalhar com ele. Nós vamos fazer aqui, ó, uma constante pegando esse cliente, ponto model cliente, que foi exatamente o que a gente criou aqui, ó, cliente.
Então vamos lá. Agora a gente já tem esse cliente, a gente já pode trabalhar com ele. No nosso listar todos, ao invés de eu passar essa resposta do Hello World, eu posso fazer o que? Pegar esse cliente.find, que ele vai fazer o que? Buscar todos os registros que tiverem dentro aqui do nosso DB, API Gari, correto? Então vamos lá. .find, aqui eu vou abrir esse objeto vazio, tá? Porque eu não quero passar nenhuma especificação, eu quero que ele traga todos que ele encontrar. Se isso der certo, ele vai trazer o que? Ele vai ter um cliente aqui. E a gente vai fazer o que com essa função? Nós vamos passar uma resposta .json do que? Do nosso cliente. Correto? Vamos ver se isso daqui funciona. Então o nosso servidor está rodando, nós vamos lá, API barra. Agora ele traz um JSON, tá vazio porque a gente não adicionou nenhum. Bora fazer isso agora para a gente já ver um resultado? Então vamos lá. Rota adicionar cliente. O adicionar ele vai vir por meio de um post. Então ao invés de app.get nós vamos colocar app.post. O endereço que o usuário, quem estiver acessando a nossa API vai ter que entrar, vai ser /API/adicionar. Ela vai ter uma requisição e uma resposta, e aqui dentro nós podemos trabalhar. Nós vamos pegar novamente o nosso cliente, agora vamos usar o método create. Então vamos criar esse cliente passando o que? O nosso rec.body, que são as informações que vão chegar quando a gente fizer o post ali na nossa página, tá? Então vamos lá. Se isso daqui der certo, .then, nós vamos fazer o que? Nós vamos retornar um JSON com os seguintes campos. Error vai ser do tipo false e a mensagem vai passar cliente cadastrado com sucesso. Tudo bem? E se isso daqui der errado, .catch vai trazer o que para nós? Um erro. E nós vamos trabalhar aqui dentro com esse erro. Vai ser um res.json também. E o erro agora vai passar a ser true. E a mensagem vai ser o que? Uma interpolação, erro ao cadastrar o cliente, passando aqui o nosso erro que vai chegar nesse parâmetro aqui, tá bom? Vamos lá, ponto e vírgula em todo mundo. Vamos testar, ver se está certo. Um jeito legal de testar, que como a gente não tem uma página ainda para consumir essa API, é utilizando o Insomnia. Eu vou até remover todas essas rotas aqui que eu tinha criado, para a gente fazer junto aqui. Vamos lá, vamos lá. Legal. A primeira, para a gente testar desde o início, vamos criar a rota de pegar todos os clientes. Então a gente vem nesse maisinho aqui, nova requisição. O nome dessa requisição vai ser listar todos, do tipo get, tá? E a gente vai criar. Legal. O endereço é http://localhost. A nossa porta que nós escolhemos lá é 3000/API/, que é essa rota aqui, ó, /API/, que vai pegar o nosso cliente para fazer um find em todo mundo. Se der certo, ele vai retornar um cliente para nós via JSON. Vamos lá. Então, vou colocar aqui bonitinho, listar todos, get, e vamos ver se está funcionando essa operada aqui, ó. Legal. Ele está trazendo para nós, só que não está trazendo vazio porque ainda não existe. Vamos deixar aqui quietinho e vamos criar outra requisição aqui com o nome adicionar. Só que agora ele vai ser um do tipo post, vai chegar via JSON. Aqui a gente vai criar assim. Legal. O nosso cliente, ele tem um nome, que eu vou colocar um Moisés. Ele tem um sobrenome, que eu vou colocar Batista, e vai ter um CPF, que eu vou colocar 30. Então aqui a nossa rota vai ser o http://localhost 3000, que é a nossa porta, /API/adicionar. Foi a rota que nós escolhemos aqui, ó, /API/adicionar.
Então vamos lá. Cliente cadastrado com sucesso. Nós voltamos aqui na listar todos e quando a gente acessa, ele trouxe aqui o nosso primeiro cliente cadastrado com sucesso. Eu vou cadastrar mais um aqui para a gente conseguir fazer o próximo método, que vai ser o que? Listar um único cliente. Então eu vou trocar aqui de Moisés para, sei lá, Caio com o sobrenome Fernandes. Aqui o CPF 40. Vamos cadastrar. Cliente cadastrado com sucesso. Vamos aqui no listar todos e ele trouxe todo mundo. Como a gente vai fazer essa questão de trazer esse único cliente? A gente vai utilizar esse padrão aqui, ó, esse underline ID. Vamos voltar aqui para o nosso código para fazer essa rota. Eu estou usando um único arquivo por questão de didática, tá? Eu ainda separei o database e o model, só que a gente ainda consegue separar essas rotas. Eu estou colocando aqui por um fim didático mesmo, mas dá para organizar muito mais. Mas vamos lá, deixa para um vídeo mais para frente. Agora vamos lá, rota para listar único cliente. Eu vou até passar ela aqui para cima do adicionar, ó. Aqui. Listar um único cliente. Também vai ser um app do tipo get, tá? Agora ele vai buscar o /API só que agora eu não quero que ele traga todos, então eu vou ter que passar um parâmetro aqui, né? Que parâmetro que é esse? O ID. Vai ser um parâmetro chamado ID que vai vir na nossa rota, na nossa URL. Beleza? Aqui a mesma coisa, um rec, um res. E vamos abrir nossa função para trabalhar com esse cliente. Então, cliente, ponto, agora find one, eu só quero trazer um cliente. E agora, aqui dentro, eu tinha passado em branco porque eu queria que ele trouxesse todos. Agora eu tenho uma condição, onde o meu ID vai vir da onde? Do meu rec.params.id. Então, ele vai pegar esse parâmetro, que é o nome .id, e vai comparar aqui, adicionar esse ID que a gente está pedindo aqui, beleza? Então a gente já fez essa parte, tá? E se isso der certo, agora .then, ele vai retornar para nós um cliente também, né? Só que agora um único cliente. A gente vai fazer um res.json do que? Do nosso cliente. E se der errado, ele vai retornar para nós um erro, onde a gente vai fazer o que? Um res.json. O nosso erro vai ser true e a nossa mensagem vai ser um erro ao consultar o cliente selecionado, passando aqui o nosso erro, beleza? Então aqui a gente já pode testar. Falta fechar aqui. Prontinho, prontinho. Agora a gente tem a rota /API passando o ID que a gente quer consultar. Então aqui no Insomnia a gente vai criar uma nova requisição chamada listar único cliente do tipo get. Bom, a gente vai colocar aqui http://localhost porta 3000 /API Agora falta a gente colocar o nosso ID. Eu vou pegar aqui o do Caio, copiar esse ID e aqui no listar único cliente esse ID. Vamos ver se está chegando. Trouxe para nós o Caio. Então está funcionando. Por via das dúvidas, testar o Moisés também. Então legal, se a gente vem listar todos só com o ele traz todos. Aqui no único, se a gente passar um ID, ele traz esse único cliente para nós. Bom, agora a gente já está listando todos os clientes, um único cliente. Estamos adicionando um cliente e agora falta a gente fazer o editar e o excluir cliente. Então vamos lá, adicionar. Logo abaixo do adicionar nós vamos criar rota editar cliente. Esse agora vai ser um app.put, que é para editar, né? Vamos colocar /API /editar. E aqui para editar a gente não vai querer editar todos de uma vez, né? A não ser que seja o seu propósito, mas nesse caso nós vamos precisar passar aqui também um ID limitando, né, para um único cliente. Então nós vamos colocar um rec
has, e aqui dentro da nossa função nós podemos trabalhar com esse cliente. Então, cliente.update1. Aqui no update nós também vamos ter que passar aqui o nosso ID e dizer que ele vai vir do hack.params.id. Legal? E aqui a gente já identificou qual cliente que é, e a gente vai passar o que para esses dados serem editados, o que vier do nosso hack.body. Se isso daqui der certo, .then, nós vamos ter uma função, e dentro dessa função nós vamos fazer o que? Um res.json, fazendo o que? Um error, a mensagem é error, vai ser do tipo false, e nós vamos ter uma mensagem cliente editado com sucesso. Legal? Se não, nós vamos ter um .cat, ele vai trazer o que? Um erro para nós. E dentro dessa função nós vamos simplesmente colocar um res.json. O nosso erro vai ser true, e a nossa mensagem vai ser o que? Uma interpolação erro ao editar o cliente selecionado, passando aqui o que vier dentro do nosso erro. Legal? Vamos consultar isso daqui para ver se está correto. Agora aqui no Insomnia nós vamos criar uma nova requisição, tá? Aqui do tipo, o nome dela vai ser editar, do tipo put, e passando aqui dados no formato JSON. Então é praticamente a mesma estrutura, né? Eu vou colocar até primeiro aqui http:// localhost porta 3000 /api /editar, e aqui a gente vai ter que passar um ID, né, para localizar o cliente que a gente quer editar. As informações aqui serão o nome, deixar em branco por enquanto, o sobrenome, também vou deixar em branco por enquanto, aqui por enquanto, e o CPF, que vai ficar em branco por enquanto. Aqui vamos selecionar um cliente para ser editado. Vamos editar o Moisés, pegar o ID dele. Aqui no editar nós vamos colocar depois da barra o ID. Então agora o nome dele vai ser Fábio, sobrenome Costa Martins, e o CPF 40. Então, quando a gente encaminhar essa solicitação, cliente editado com sucesso. Se a gente vir aqui no listar todos, agora o Moisés virou Fábio, Costa Martins, e vamos editar o Caio também. Editar, vamos trocar o ID, e agora o Caio vai ser Moisés Batista Santos, e o CPF últimos traços 50. Cliente editado, listar todos, está editado. Por fim, falta a gente fazer o que? Editar, excluir, né, remover o nosso cliente. Então, rota remover cliente vai ser um app do tipo delete, tá? O endereço vai ser /api /remover, e também passando um ID, porque a gente só quer deletar um cliente. Então, hack has, nós vamos usar o cliente delete one, que nós só queremos deletar um, tá? E aqui nós vamos também passar somente o nosso ID, que vai vir do hack.params.id, ok? Então, depois que a gente fez isso, a gente vai fazer o que? Se isso daqui der certo, nós vamos trabalhar aqui dentro dessa função um res.json, e vai trazer para nós aqui, ó, error false, e a mensagem cliente removido com sucesso. Agora, se isso daqui der errado, ele vai me devolver um erro, correto? E dentro dessa função nós vamos fazer o que? Um res.json. O nosso erro vai ser true, e a mensagem uma interpolação aqui,
erro ao remover o cliente selecionado, passando o que vir aqui no nosso erro. Ponto e vírgula em todo mundo. E vamos lá. Aqui nós vamos criar mais uma, né? Com o nome remover, do tipo delete. Vamos criar essa rota. O endereço é http localhost porta 3000 api remover api remover e a gente vai escolher o nosso ID. Vamos listar todos, pegar aqui o ID do Fábio, vamos voltar em remover esse ID aqui. Então, do tipo delete, com essa rota, passando esse ID como parâmetro. Então, cliente removido com sucesso. Se a gente vir aqui no listar todos, ele sumiu. Então, vamos lá. Ó, vamos abrir no browser aqui, ó. Legal. Bom, aqui ó, escrevi até Moisés errado, vamos até usar a API, ó, /editar, com esse ID, colocar Moisés. Cliente editado com sucesso. E agora, vamos supor que eu quero excluir. Já está com esse ID, /remover, e vamos remover. Cliente removido com sucesso. Bom, essa foi a nossa API. Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida vocês podem me mandar aqui nos comentários. Eu estou aprendendo também, né? Existem maneiras melhores, mas a fim de didática eu achei esse jeito aqui o mais simples. Espero ter ajudado aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Falou!